Olá, meu nome é Ezequiel Lima, bem-vindo ao meu canal. Hoje vou falar sobre o preço teto. É aquele valor máximo que você está disposto a pagar para comprar determinada ação. Existem três teorias para fazer um cálculo desse preço teto. Existe a teoria do Benjamin Graham, onde ele dizia que para se comprar uma ação, o seu PL não poderia ser mais do que 15, ou seja, o máximo que o PL poderia estar seria 15, e o PVP era 1,5, era o máximo que o PVP poderia estar. Essa é a métrica que ele fazia para calcular o preço teto, ou seja, o preço máximo que ele estava disposto a pagar por uma determinada ação. Vamos dar uma olhada aqui para ver mais ou menos como seria isso. No caso, sendo aqui o Banco do Brasil, eu peguei aqui a conta do Banco do Brasil, BBAS3, na Bolsa de Valores Brasileira, B3, e o PL, vamos procurar aqui o PL e o PVP. Segundo a teoria do Benjamin, ele não compra, o preço teto dele, a referência dele é o PL está abaixo de 15, ou seja, o máximo que ele pagaria em uma ação era se o PL estivesse em 15, e o PVP em 1,5. No caso aqui, o PL da ação do Banco do Brasil está em 7,51 e o PVP 0,62. É a referência que ele usava para definir o preço teto. Ou seja, se tivesse acima disso do 15 do PL e de 1,5 do PVP, ele não comprava. Esperava baixar. A outra teoria é a teoria do Décio Barzin. Décio Barzin, ele focava em dividendos, ele focava em ações que pagavam dividendos. Então, ele fazia um cálculo mais ou menos assim. Ele pegava o dividendo pago pela empresa nos últimos 12 meses e dividia isso pelo percentual de dividendo que ele queria receber. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você queira receber um dividendo de 8%. Você vai pegar lá o dividendo que a empresa pagou nos últimos 12 meses e dividir por esse 8%, que é o que você quer ganhar de uma empresa de dividendos no ano. E aí você vai achar um valor. Esse valor seria o preço teto daquela ação. Se a ação tivesse com a cota valendo mais do que aquele valor que resultasse, você não comprava. Seria um valor que estaria acima do seu teto. E se tivesse abaixo do teto, ou no máximo ali no teto, você compraria, lógico, usando outros indicadores. O preço teto é apenas mais uma referência, mais um indicador que você pode usar para saber se aquela empresa está em um bom momento para você adquirir ou não. Vamos aqui dar um exemplo de como seria esse cálculo. Eu poderia pegar aqui o próprio Banco do Brasil, que nós já estamos olhando, e vamos ver aqui, ó. Aqui embaixo, aqui no dividend yield de 2,68%, vemos aqui que nos últimos 12 meses ela pagou 0,5507. 0,5507. Então eu fiz aqui uma tabelinha e aqui nós vamos alimentar essa tabela com esses valores. Vou colocar aqui BBAS3, que é para fazer a referência. E aqui eu já coloquei aqui 8%, 0,08, que é o 8%, né? E vou colocar aqui o dividendo dos últimos 12 meses, 0,5507. 0,5507. E pronto, 6,88. Aqui é o preço teto que eu poderia comprar na ação do Banco do Brasil. Como vemos, a ação do Banco do Brasil está 20,58, ou seja, está muito acima do teto. É uma ação que, por mais que tivesse outros indicadores que eu estaria avaliando como sendo indicadores bons, eu não compraria porque, segundo essa teoria, no preço teto, estaria muito acima do preço teto. Lembrando a vocês, o preço teto não é uma única referência para se usar. O preço teto é um dos indicadores. Quando se fala nessas teorias, para se calcular o preço teto, você deve escolher aquilo que você entende como correto. Você vai escolher, por exemplo, minha referência como ações de dividendos, que é o que eu busco, é essa segunda teoria. Então, eu calculo lá a porcentagem de dividendos que eu quero receber ao ano e sempre faço esse cálculo para saber meu preço teto naquela ação. Somado a isso, acrescenta-se os outros indicadores de mercado, há uma análise mais profunda que aos poucos, ao longo aí dos meses, das semanas, eu vou gravando vídeos explicando a vocês como eu avalio uma ação, como eu avalio um fundo imobiliário, quais são as métricas que eu uso. Mas aqui
é para a gente entender o preço teto, que é algo bom você saber mais ou menos ali quanto você está disposto a pagar para aquela ação, para você não pagar nem muito mais caro daquilo que você está disposto a pagar. A terceira teoria, ela analisa o PL setorial. O que seria isso? Ela analisa o valor do PL daquele setor que aquela ação, aquele papel, ele se enquadra. Por exemplo, no Banco do Brasil, que estamos vendo aqui, o Banco do Brasil ele é um setor de bancos. Então, nessa teoria, para a gente calcular o preço máximo que a gente pagaria em uma ação, a gente ia olhar o PL médio das empresas de banco, né, dos papéis, das ações de bancos, os outros bancos, iríamos fazer essa análise, ver o PL médio, e com base nesse PL a gente ia ver se aquela ação ela está boa, tá muito boa para se pagar, está no valor justo para se pagar. Nesse caso, dando um exemplo aqui, por exemplo, se os bancos costumam ter um PL ali de entre 8 e 12, e a área tecnológica, por exemplo, é um PL entre 20 e 30, então se, no caso, o Banco do Brasil tivesse muito abaixo de 8 ou muito acima do 12, seria algo que seria ruim, né? Ou muito a mais ou muito menos, seria ruim. Se ele estiver ali naquela média entre o 8 e o 12 de PL, é porque ele está ali na média daquele setor bancário e estaria bom para comprar. É uma das formas de se analisar o PL setorial, identificar o PL setorial. Resumindo, as três teorias, a de Benjamin Graham, que ele analisa o PL e o PVP, o PL não pode estar acima de 15 e o PVP não pode estar acima de 1,5, é o teto que ele analisa. Existe o do Décio-Barzin, ele analisa o dividendo, ou seja, ele pega o dividendo dos últimos 12 meses e divide sobre aquele dividendo que ele quer ganhar e calcula ali o valor do preço teto a se pagar na ação. E o terceiro é analisar o PL setorial, que você vai analisar o setor em que aquele papel, que aquela ação está, se é banco, se é energia, se é telecomunicação, se é saneamento, ver o PL médio ali das outras empresas e ver se o PL dessa empresa que você está analisando está dentro do limite ali, da média daquele setor. E essas são as três teorias que você pode ver qual o preço máximo você pode pagar no valor de uma ação. Bom, é isso. Tá aí as três teorias. Espero que possa ter ajudado vocês. Vocês podem aí escolher uma delas e tentar ver qual é a melhor que se encaixa para vocês acharem o preço teto. Lembrando que o preço teto é apenas uma das referências que você pode usar para saber se vale a pena comprar uma ação ou não, mas ainda existem outros indicadores que vocês devem considerar, não só o preço teto. Se vocês gostaram e quiserem fazer alguma sugestão, dar ideia de algum vídeo, de algum tema que vocês queiram que eu fale aqui, escreva no comentário se vocês usam alguma métrica dessa, se vocês já usam o preço teto, ou se vocês sabem de alguma outra forma de calcular o preço teto, pode escrever aí nos comentários que a gente vai conversar sobre isso. Vamos, quem sabe, gravar algum outro vídeo discutindo sobre isso. E nos acompanhe. Até mais!